Analise cada uma das afirmativas. No refrigerador, o congelador fica localizado na parte superior por causa das correntes convectivas, que facilitam a troca de calor. O que a gente vai identificando de física no texto? Falou refrigerador, falou congelador, falou localizado na parte superior, falou correntes convectivas e falou de troca de calor. 2. A energia térmica de convecção não necessita de um meio para se propagar, sendo transmitidas por ondas eletromagnéticas. 3. O forno de micro-ondas é baseado em ondas eletromagnéticas de alta frequência, que quando penetram no alimento ativam moléculas de água dos alimentos, causando vibrações insensíveis. O atrito de uma molécula com a outra gera calor. Cozinhando os alimentos. 4. A formação das brisas nas regiões litorâneas, em parte, se deve ao fato de o calor específico da Terra ser bem menor que o da água. Falou brisas, falou regiões litorâneas, falou de calor específico da Terra e comparou com o calor específico da água. 5. O motivo pelo qual espelha-se as faces da ampola de vidro de uma garrafa térmica é para ser evitada a convecção de calor. Espelha-se a ampola de vidro, garrafa térmica, evitar a convecção de calor. São verdadeiras. Vamos analisar cada uma das afirmações. Primeiro, num refrigerador, o congelador fica localizado na parte superior por causa das correntes convectivas que facilitam a troca de calor. Observe, o congelador, sendo a parte mais fria da geladeira, faz com que o ar frio em redor dele desça. Então você tem a formação de uma corrente descendente. E o ar mais quente que aparece aqui embaixo acaba subindo. Então essa movimentação, ar frio para baixo e ar quente para cima, é o que se chama de corrente de convecção. E como é que a gente justifica que o ar frio desce e o ar quente sobe? Olhe na tela. Isso diz respeito à densidade do ar. Lembrando que densidade é massa sobre volume e que o volume da massa de ar se afeta com a temperatura. Então, quando você tem o ar frio, o ar fica contraído quando ele esfria. E sendo densidade, volume e grandezas inversamente proporcionais, esse ar frio aumenta sua densidade. E o que é mais denso tem a tendência a descer. Ao contrário, quando o ar é aquecido, ele dilata, o volume aumenta e a densidade diminui. E o que é menos denso tende a subir. Para a gente indicar, como aparece aqui na figura, quem está subindo é porque tem a menor densidade. E quem aparece descendo é exatamente porque tem a maior densidade. De tal maneira que nós poderíamos dizer que essa primeira afirmação está verdadeira. A segunda, a energia térmica de convecção não necessita de um meio para se propagar, sendo transmitidas por ondas eletromagnéticas. Ora, quando se fala ondas eletromagnéticas, está falando de luz. Ah, mas Idelfrânio, luz não é só aquilo que eu enxergo? Aí é que está. Quando você fala cotidianamente, a gente diz, está tudo claro, tem luz. Se fica tudo escuro, faltou luz. Mas é preciso pensar, quando se vai resolver questão e pensar em prova de física, que você tem o espectro eletromagnético. No espectro eletromagnético, a gente tem uma região de luz visível. E aí existe uma porção com menores frequências, o infravermelho, e uma porção com maiores frequências, que é o ultravioleta. É preciso que se observem alguns detalhes. Existem várias frequências de onda eletromagnética.
aquelas frequências que conseguem impressionar os cones e bastonetes da retina do olho humano é o que se chama de luz visível. Existe então uma mínima frequência visível e uma máxima frequência visível. Quando a gente observa o espectro eletromagnético, a parte visível corresponde exatamente ao vermelho em todas as cores, então tonalidades de vermelho, amarelo, laranja, verde, azul, até chegar ao violeta. Então, quando se fala em infravermelho, olha o prefixo, infra, significa inferior, de menor frequência, que a menor frequência que é visível, menor frequência que o vermelho. Ultravioleta, ultra significa superior, então com a frequência maior do que a maior frequência visível. No caso dessa afirmativa, olhe na tela. Quando se fala a energia de convecção, ora, mas na convecção nós não temos onda eletromagnética. Como foi dito anteriormente na situação da geladeira, na convecção o que nós temos é o movimento das massas de fluido. Eu falo fluido porque tanto pode ser gás como pode ser líquido. Quando você coloca água para ferver na panela, e aí é uma coisa que dá para fazer em casa e perceber bem fácil. Se você colocar para cozinhar aqueles macarrão do tipo argolinha, então depois quando a água está fervendo, que você olha na panela, percebe-se muito facilmente as correntes de convecção. Os macarrões eles não ficam parados na panela. Você vê o tempo inteiro que eles sobem, convergem para o centro e descem, sobem, convergem para o centro e descem. Então essas correntes de convecção, elas representam a convecção, a corrente, o movimento do fluido. Pode ser líquido e pode ser gás. Então não existe a transmissão de energia, nesse caso de calor, por onda eletromagnética. De tal maneira, olho na tela, que nós teríamos que dizer que essa segunda afirmativa ela está falsa. Na terceira, o forno de micro-ondas é baseado em ondas eletromagnéticas de alta frequência, que quando penetram no alimento, ativam as moléculas de água dos alimentos, causando vibrações insensíveis. O atrito de uma molécula com a outra gera calor, cozinhando os alimentos. Quando se fala forno de micro-ondas, primeira observação, quando se fala micro-ondas, o prefixo micro lembra uma coisa pequena. E aí muita gente se confunde na hora da prova achando que o que é pequeno é o comprimento de onda da onda. E não é, é a frequência. Então micro-ondas são ondas de baixa frequência e que tem por consequência um comprimento de onda razoavelmente grande. Então quando você olha no forno de micro-ondas, e aí você tem a porta do micro-ondas, aqui é só um desenho, tá? Mas não importa o tamanho, o modelo, a cor, o formato, todo forno de micro-ondas tem na porta, ela é transparente, ou de vidro, de acrílico, seja lá o que for, mas ela tem uma telinha quadriculada, que parece pintada, e na realidade não é, é uma tela de metal, com aqueles buraquinhos muito pequenininhos, exatamente menores do que o comprimento de onda das micro-ondas, para não deixar que as micro-ondas saiam de dentro do forno. Você percebe aí, elas ficam refletindo dentro de todo o micro-ondas. É por isso, por exemplo, que não se pode colocar nada de metal dentro do micro-ondas. O metal reflete a luz. Micro-onda é onda eletromagnética. Onda eletromagnética é luz, invisível para os olhos humanos, mas é luz. Então, essas micro-ondas ficam sendo refletidas dentro do forno para que haja distribuição em todo o espaço e elas entram em ressonância com a vibração natural das moléculas de água. E é isso que produz o aquecimento. É por isso, por exemplo, se você pegar um prato ou, enfim, um recipiente qualquer e coloca vazio dentro do forno de micro-ondas, ele não esquenta. Você pode pegar um prato, colocar lá, ele não esquenta. Ele não tem moléculas de água na sua constituição, é um sólido seco. Mas se você coloca esse prato com, sei lá, purê de batata, tanto o purê vai sair aquecido, como o prato vai sair também. Você coloca uma xícara com, sei lá, água, chá, café, leite, o que for. Se você colocar com o líquido, esquenta. Na hora que você tira, às vezes não consegue nem encostar a xícara no lábio, porque está muito quente. Mas se você colocar a xícara vazia, ela não vai sair aquecida. Porque as micro-ondas entram em ressonância com as moléculas de água dos alimentos e esse aumento do grau de agitação das moléculas de água é que produz o aquecimento. É por isso também
que quando você coloca comida para esquentar no micro-ondas, ela esquenta de dentro para fora, diferente dos fornos convencionais, que não são de micro-ondas, é a gás. Aí o gás aquece todo o ar, e quando a comida entra lá, ela entra em contato com esse ar quente, então ela vai cozinhando de fora para dentro. Então essas são características das micro-ondas, de tal maneira que essa afirmativa aí está correta. Vamos botar a verdadeira? Teríamos que dizer então que a afirmativa 3 está 100% correta. 4. A formação das brisas nas regiões litorâneas, em parte, se deve ao fato de o calor específico da terra ser bem menor que o da água. O que acontece? Você vai à praia de manhã, antes do meio-dia, e aí então caminha na areia e sente a areia bem aquecida, né? E quanto mais perto do meio-dia, às vezes é até difícil de andar na areia. Então você dá aquela corridinha e chega lá no mar. E aí quando você entra na água, uma sensação agradabilíssima. A água tá, né, parece estar bem friinha. Agora vamos pensar. Quando o sol nasce, ele nasce para a areia da praia e nasce para a água do mar. A insolação é a mesma para os dois. O que acontece é que um material aquece mais e o outro aquece menos. Como se eles absorvem a mesma quantidade de calor? Isso é exatamente o que diferencia os materiais. E a gente chama isso, na linguagem matemática para a física, de calor específico. E os materiais que têm baixo calor específico são aqueles que aquecem muito rápido ou que esfriam muito rápido, ou seja, com pequenas quantidades de calor recebidas ou perdidas. Já os materiais que demoram para aquecer ou demoram para esfriar, ou seja, precisam perder grandes quantidades de calor para diminuir 1 grau de temperatura, ou o contrário, precisam receber muitas calorias para que a temperatura suba 1 grau, esses materiais são aqueles que a gente diz que tem alto calor específico. Exatamente dos materiais conhecidos comumente, o que tem o mais alto calor específico é a água. Significa dizer que a água da praia ela demora muito para esquentar. E demora exatamente um dia inteiro. Enquanto que a areia da praia esquenta muito rápido. Ao contrário, depois do pôr do sol, se você anda na areia, você vai sentir a areia bem friinha. Já foi à praia à noite? Quando você entra na água, a água está agradavelmente morninha. Ela leva o dia inteiro para esquentar, vai levar a noite inteira para esfriar. Já a areia aquece muito rápido, resfria muito rápido. Isso tem exatamente a ver com o calor específico. Vamos marcar um verdadeiro ali? A afirmativa 4, então, está verdadeira. E para fechar, a afirmativa 5. O motivo pelo qual espelha-se as faces da ampola de vidro de uma garrafa térmica é para ser evitada a convecção do calor. Espera aí. Convecção do calor? A gente falou disso agora há pouco quando falamos das ondas eletromagnéticas, do forno de micro-ondas e das correntes de convecção. A garrafa é espelhada, porque para que serve uma garrafa térmica? Aí tem gente que me responde, serve para manter o café quente. Já vi gente respondendo, serve para manter o chá gelado. Na verdade, uma garrafa térmica serve para manter a temperatura do líquido que ela contém. Se é quente, fica quente. Se é frio, fica frio. Então vamos pensar. Se é quente, permanece quente, quer dizer então que a garrafa térmica não deixa o calor ir embora. E se é frio, permanece frio, quer dizer então que a garrafa térmica não deixa o calor entrar. Então nós temos um recipiente adiabático, um recipiente que não permite que haja trocas de calor. E aí quando se fala troca de calor, nem por condução, nem por convecção, nem por irradiação. Então é exatamente por isso que quando você olha a ampola de vidro, ela é muito fina e é fácil de ser quebrada. Na realidade é como se fossem duas ampolas de vidro, uma dentro da outra, finíssimas e com um espaço entre elas, onde há quase vácuo, é um ar a uma pressão muito baixa. De tal maneira, por exemplo, e eu já fiz isso, pegar uma garrafa térmica novinha e aí inventar de colocar água com gelo. Se eu tivesse colocado a água primeiro e o gelo depois, tinha ficado tudo bem. Mas eu inventei de soltar as pedras de gelo primeiro. Na hora que eu coloquei a pedra de gelo, que ela bateu embaixo no fundo da garrafa, pum, ela explodiu. Porque é uma camada, são duas camadas finas de vidro e com um espaço de vácuo entre uma e outra. Então elas são fáceis de quebrar. Mas por que tem que ter vácuo? Para impedir que haja a passagem do calor por condução. Por que a garrafa tem que ficar bem fechada? Para impedir a passagem de ar e evitar a convecção.
Essa parede espelhada, ela é espelhada para refletir. Refletir o quê? A luz, as ondas eletromagnéticas. Então essa alternativa a gente vai ter que botar o quê? Olho na tela. A alternativa 5 a gente vai ter que dizer que ela está falsa. E por que motivo? Porque liga a convecção a espelhamento das faces. E convecção não tem a ver com onda eletromagnética. Sendo assim, acho que já dá para marcar a resposta correta da questão. Ficaram verdadeiras as afirmações 1, a 3 e a 4. De tal maneira que se ele pede as verdadeiras, nós marcaremos resposta correta, alternativa E.